Boa noite a todos. E a paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui com você que está aqui, com você aí na sua casa, né, com esse privilégio que nós temos, com essa grande oportunidade que Deus nos concede de estar reunidos como igreja para adorarmos o nosso Deus, glorificarmos o nome do nosso Senhor, para ouvirmos a sua palavra e para a edificação da Igreja de Cristo. Estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens que será a base para as nossas reflexões do mês de julho, que tem como base igreja, uma só fé, um só corpo, um só rebanho e uma só família. A gente está com um probleminha técnico aqui de cortar o som, só estou me ajustando aqui, já volto. Então vamos lá, a gente vem falando que a nossa série do mês de julho é Igreja, uma só fé, um só corpo, um só rebanho e uma só família. E hoje então, dentro dessa temática, eu tenho a grande responsabilidade e a missão de compartilhar com os irmãos no tema Igreja, uma só fé. E para isso eu convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Palavra do Senhor para nós. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esse tempo aqui, ó Pai, de nos reunirmos para adorarmos o Teu santo nome, ó Pai. E nesse momento, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz através da exposição da Tua palavra. Pai, que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, ó Pai, que sejamos impactados pelo Senhor, que sejamos transformados pelo Senhor e que saiamos daqui renovados, né, Pai, pela Sua palavra que será exposta nesse momento. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. A nossa temática de hoje, ela apresenta e está fundamentada em dois termos em que cujos seus significados, as suas expressões e os seus propósitos têm sido muito distorcidos e muito mal compreendidos pela nossa sociedade. O primeiro deles é a igreja. Algo que, para muitos, é algo de pouco interesse, ignorado por muitos, e que consideram, então, a igreja como algo, como se fosse uma relíquia, algo obsoleto e algo irrelevante para a sociedade. Talvez para alguns a igreja esteja resumida a um prédio, a um local, a uma denominação. Embora ela possa e deva se reunir em um local, ela não é um local. E possa fazer parte de uma denominação, ela não é uma denominação. Talvez uma empresa, um negócio bem-sucedido, uma instituição filantrópica, um clube social, quem sabe como alguma coisa que tenha a finalidade de oferecer entretenimento, de melhorar a autoestima, ou para ser um lugar que é um facilitador de amizades. Ou como eu já citei aqui em alguma outra oportunidade, parafraseando John Stott, pastor e escritor já falecido, talvez a igreja é como um clube de futebol, onde o interesse ao invés do time é Deus. São sócios religiosos que se reúnem para fazer coisas juntos, pagam as mensalidades e recebem o privilégio de serem sócios do clube. E tem líderes, então, para o entretenimento e para ser o facilitador desses pontos que eu mencionei. E com esse pensamento,
Perde-se de vista que a igreja é esse organismo, é criado por Deus e caracterizado, então, nas Escrituras por algumas figuras, como, por exemplo, o corpo, o rebanho e a família. E que Deus, na sua palavra, revelou a sua origem, a sua natureza e a sua missão. Eu gosto de pensar na igreja como uma comunidade de pecadores regenerados, nascidos de novo, por meio do arrependimento, por meio da fé em Jesus Cristo, que são, a partir de agora, inconformados com os seus pecados, que fazem parte do corpo de Cristo, ajuntamento local de cristãos que são comprometidos com Cristo e uns com os outros, e comprometidos a serem um referencial da verdade do Evangelho, da evangelização deste mundo, com o propósito de glorificar a Deus. E o segundo termo, muito distorcido e muito desgastado na nossa sociedade, é a fé. Que para muitos hoje se resume a algo como um pensamento positivo. Mentalize que você vai conseguir uma grande expectativa de alguma coisa que vai acontecer, como uma súplica profunda a Deus, que pela minha persistência Deus vai me dar aquilo que eu desejo. Quem faz isso é conhecido no nosso contexto como uma pessoa de fé. Na Bíblia, a definição fundamental de fé está lá em Hebreus, capítulo 11, versos 1 e 2, eu lerei o 6, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé na Bíblia é descrita como uma crença, uma atitude de confiança em relação a Deus. Não é crer em algo sobre Deus, é crer no próprio Deus e que envolve o compromisso com a vontade de Deus. A fé faz parte da vida do cristão do início ao fim, como instrumento pelo qual o dom da salvação é recebido. O apóstolo Paulo declarou que a salvação é por meio da fé. Paulo, dentro da sua teologia, descreve que a fé significa confiança de todo o coração em Cristo, como aquele que morreu para nos trazer salvação, significa compromisso, entrega de vida total ao Salvador. A fé, ela é característica do cristão. Paulo vai dizendo em diversos dos escritos que estamos firmes na fé, devemos permanecer na fé, andarmos por fé, é pela fé que temos acesso a Deus, é pela fé que Cristo habita em nossos corações. E esses então que são salvos em Cristo pela fé, são trazidos, são inseridos na comunhão da igreja. Ou seja, todos os que põem a sua confiança em Cristo, que se apropriam daquilo que Cristo fez por nós, se tornam membros da igreja de Cristo. A igreja, então, é a comunidade daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Portanto, quando alguém se torna um cristão, salvos pela fé em Cristo, ele deve se unir a uma igreja, não porque é um hábito, não porque é um ritual ou uma prática comum dos nossos dias, mas ele se une à igreja local, porque isso é uma expressão daquilo que em Cristo ele se tornou, ou seja, um membro do seu corpo. Onde estar unido a Cristo implica em estar unido a todos os cristãos. Todos aqueles que creem em Cristo fazem parte da família de Deus e estão ligados ao corpo de Cristo pelo Espírito. Na carta que nós lemos de Paulo aos Efésios, ele vai deixar muito evidente que a igreja é esse corpo, do qual Cristo é o cabeça, e que todos nós estamos inseridos. E dos capítulos de 1 a 3, ele vai descrever o que nós somos em Cristo, e o que Deus realizou em nós. Então Paulo, quando ele começa a escrever aos Efésios, ele vai dizer a nova vida que Deus nos deu em Cristo, onde nós fomos. Então lá no capítulo 1, ele vai dizer que nós fomos escolhidos pelo Pai, antes da fundação do mundo, para sermos seus filhos, redimidos pelo Filho. Deus realiza a redenção por meio da obra de Cristo, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados.
e pela obra do Espírito, o qual somos selados pelo Espírito Santo, como propriedade exclusiva de Deus, quando ouvimos e cremos no Evangelho. Paulo, no capítulo 2 de Efésios, descreve a nossa condição. Estávamos mortos, sem vida, sem responder a Deus, e destinados então à ira de Deus, em nossas transgressões e pecados, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Nós poderíamos resumir isso aqui da seguinte forma: nós merecíamos morrer como penalidade pelo pecado, nós merecemos suportar a ira de Deus contra o pecado, nós estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados, e nós éramos então escravos do pecado e do reino de Satanás. E Paulo vai então dizer no capítulo 2, que Deus, com a sua misericórdia, pelo seu amor, Deus nos vida em Cristo, pela graça, ou seja, um favor imerecido, sem exigência de nada em troca. Deus nos deu vida por meio da obra de Cristo. Fomos salvos pela graça, por meio da fé, presente, dom de Deus para nós. Portanto, essas necessidades que nós temos, que merecemos suportar de Deus, perdão dos pecados, como disse, essas necessidades são satisfeitas com a morte de Cristo, que foi um sacrifício oferecido a Deus em favor de nós pecadores. Substituindo a nossa condenação da lei, ele afastou então a ira divina e possibilitou a reconciliação do pecador com Deus. Ele libertou o homem do seu pecado, de Satanás e da morte. O resultado é vida eterna com Deus no seu reino. E Paulo então continua descrevendo que essa nova sociedade que Deus formou, através dessa nova vida que ele nos deu, essa nova sociedade formada mediante Cristo, chamada igreja. É por meio de Cristo, aqueles que estavam então longe são reaproximados. E a reconciliação, Paulo vai dizer, entre judeus e gentios, ou seja, todos os povos da terra, a reconciliação com Deus. Em Cristo, ao invés de continuar com dois grupos, judeus e gentios, ele começou de novo, reconciliando por meio do sangue de Cristo, judeus e gentios, como um povo de Deus, que agora tem acesso a Deus Pai por meio de Cristo. Portanto, judeus e gentios, todos os povos da terra, são membros dessa família de Deus chamada igreja, e estamos inseridos no corpo de Cristo. Então, até aqui, no capítulo 1 a 3 de Efésios, Paulo está fazendo uma apresentação teológica da obra de Cristo, como Deus está agindo na história e na realidade da igreja. Paulo está doutrinando a igreja, explicando o Evangelho, descrevendo o que Deus fez, que nos resgatou para si, nos fez filhos, membros do corpo e da família de Deus. E é interessante que Paulo ele tem uma escrita muito elaborada e muito inteligente. E como de costume nas suas cartas, Paulo ele começa a migrar daquilo que ele vem descrevendo, e a partir do capítulo 4 ele passa a aplicar esse evangelho. Ou seja, como viver, como colocar esse evangelho na prática. Quais são então as nossas responsabilidades daqueles que creram e foram inseridos no corpo para viver esse evangelho na vida cotidiana e na igreja. Então, com esse breve resumo, eu chego no capítulo 4, versos que nós lemos, onde Paulo começa então a tratar da necessidade de preservar a unidade na igreja, uma vez que a igreja é única, com um só Deus e possui uma única esperança para o futuro. Há um único Deus que está acima de todo o universo e que chamou então a igreja para viver e para preservar essa verdade. E o texto que nós lemos vai dizer, a partir do verso 1, Paulo descrevendo a sua condição. Veja, como prisioneiro no Senhor. Paulo aqui está preso em Roma, quando ele escreve essa carta e algumas outras cartas que ele vai escrever, e embora ele esteja preso por pregar e por anunciar o Evangelho, ele se intitula aqui um prisioneiro de Cristo e por amor a Cristo.
E ele vai então, ele faz um pedido, ele faz uma súplica, ele dá uma ordem, e rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Aqueles que foram então chamados para fazer parte do Evangelho, que já foram abençoados por Deus, como eu disse aqui, eles devem, portanto, viver de maneira digna, viver de maneira compatível, viver a sua vida de uma forma que ele obedeça ao Senhor. Então Paulo ele começa a descrever as atitudes que Deus requer do seu povo. E quatro dessas qualidades essenciais que devem estar presentes na vida dos filhos de Deus, ou seja, dos membros deste corpo chamado igreja. E Paulo vai dizer então, sejam completamente humildes. A palavra utilizada por Paulo aqui significa humildade de mente, o reconhecimento da dignidade e do valor de outras pessoas, a mentalidade humilde que havia em Cristo, que o levou a esvaziar-se a si mesmo e tornar-se então um servo. Naquele tempo que Paulo escreve a carta, e ainda hoje, embora a palavra mudou um pouco o seu significado, dentro do nosso contexto, a humildade era algo desprezado pelos romanos, pois era um sinal de alguém que era fraco. Mas humildade é a renúncia de interesses pessoais. Alguém já disse que em Cristo a humildade tornou-se uma virtude. Muitos de nós podemos ter muitas coisas que são contrárias à humildade, como por exemplo a arrogância, o orgulho, a vaidade, o narcisismo, que é o amor excessivo por si mesmo ou por sua própria imagem, a necessidade de atenção e vontade de controlar tudo e os outros. Mas se nós quisermos viver em unidade, a humildade é uma qualidade essencial. Igreja, uma só, um só, a gente está falando de unidade. Hoje eu vou destacar a fé, mas se nós quisermos viver em unidade como família de Deus, a humildade é uma qualidade essencial. E um cristão humilde é aquele que põe Cristo em primeiro lugar, os outros em segundo lugar, a minha esposa, o meu esposo, o meu filho, minha filha, enfim, meu irmão em Cristo, eu coloco em segundo lugar, e eu então passo a ser em terceiro lugar, o meu ego está em terceiro lugar, porque eu quero preservar essa humildade. Eu não busco os meus interesses, eu não ajo com arrogância, com vaidade nos meus relacionamentos, porque eu quero o bem comum, porque eu faço parte de uma mesma família, nós somos do mesmo corpo, do qual Cristo é o cabeça, e nós fazemos parte desse corpo. Mas Paulo continua, e além de falar, vocês sejam completamente humildes, ele vai dizer, sejam completamente dóceis. Ou talvez na sua versão, haja com mansidão. E aqui Paulo está dizendo sobre uma suavidade no tratamento, uma docilidade de caráter, aquela pessoa que não reivindica sua importância e autoridade, aquele que abre mão dos seus direitos em benefício do outro, do grupo. É a virtude daqueles que não perdem o controle, os seus impulsos e línguas e os seus desejos estão todos sob controle. Não é sinônimo de fraqueza, é suavidade dos fortes, cuja força está controlada. É a qualidade de uma personalidade forte, mas que tem um autocontrole e é serva de outras pessoas. Então Paulo vai dizer, vocês que foram chamados por Deus, e que receberam essa bênção de Deus, e que são membros desse corpo chamado igreja, sejam completamente humildes. E ele diz, sejam completamente dóceis. E aí a gente olha a responsabilidade disso, e a gente olha as nossas atitudes, e fala, como ser possível ser humilde e dócil, manso, quando na verdade eu tenho temperamento muito forte, quando eu quero agilizar as coisas, e eu tenho outras pessoas que são mais devagar, quando o bem comum parece que está difícil de chegar a um consenso, como agir dessa forma? Mas Paulo vai dizer, não sejam somente humildes, dóceis, mas sejam também pacientes. Ou talvez na sua versão longanimidade,
é aguentar com paciência as pessoas provocantes ou as provocações. É o nunca reivindicar ou saber como reivindicar. Outra pessoa escrevendo sobre isso disse que a paciência é o espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca o faz. Paciência é o espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca o faz. É o amor que vem de Cristo em nossos corações e que flui em nós, e por isso tudo suporta e nos faz reagir sem revidar e sem amargura. Mas Paulo ainda continua, e ele diz assim, suportem-se uns aos outros com amor. Aí você vai falar, aqui é fácil, Bruno, você não sabe como tem sido. Eu tenho suportado aí, tá? A gente está caminhando junto, mas o suporte que Paulo coloca aqui não é aguentar com paciência o outro, mas é servir de amparo, é ser uma escora, é um suporte para outra pessoa. Mesmo quando eu sou ofendido, em amor eu suporto, eu amparo, eu pego a outra pessoa, eu abraço ela, eu socorro para essa pessoa, eu a deixo encostar-se em mim. Eu olho para o fraco, eu olho para aquele que é diferente em mim, e eu deixo ele se apoiar em mim, eu me apoio no outro, porque nós somos um corpo e nós estamos unidos. Paulo, então, ele vai lançar a base. Paulo, ele vai lançar o fundamento na unidade. E quando essas qualidades estão presentes, há então espaço para preservar essa unidade. E quando nós mantemos a unidade da fé, mesmo quando alguns irmãos que não agem como gostaríamos. E por isso Paulo vai então dizer no verso 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade aqui que Paulo está citando, ela foi criada por Cristo, ela é obra de Deus, como ele vai descrever a seguir, mas Paulo deixa evidente que essas 4 qualidades, humildade, mansidão, paciência e suportar uns aos outros em amor, preservam a unidade. Deus, ele concede a unidade do Espírito à igreja, mas os membros, eles têm a responsabilidade de preservá-la. E, obviamente, isso não ocorre automaticamente, exige esforço e exige zelo da nossa parte. Tem desapontamentos, precisa haver perdão, somos chamados então a refletir esse amor perdoador de Cristo em nossos relacionamentos. Mas todas essas qualidades que eu citei aqui, elas refletem o Espírito de Cristo. Ou seja, nós também devemos ter essas atitudes como Cristo teve. Essas são as perspectivas da vida de alguém que reflete a Deus. O problema é que o mundo nos ensina, ou somos influenciados pelo mundo a viver de forma oposta a isso. Ou ainda dentro do nosso próprio distanciamento de Deus, da nossa carnalidade ou da nossa pecaminosidade, nós nos distanciamos do ideal de Deus. Para esse mundo, ser obstinado, agressivo, ambicioso, em favor de nós mesmos, da nossa ideia e da nossa família, é algo bom. Mas isso é o oposto. As qualidades que mencionamos aqui, isso sufoca o nosso relacionamento, inclusive na igreja local. Quantos de nós somos ou temos atitudes arrogantes? Somos orgulhosos, vaidosos, ásperos, grosseiros, rudes, ríspidos, teimosos, ansiosos, agoniados. Nos afastamos de quem está caindo ao invés de amparar. E a primeira lição prática que eu quero extrair então aqui para nós, com base em tudo que nós falamos, é que nós viver de maneira que agrade a Deus. E viver refletindo aquilo que vem de Deus em nós, que é a virtude de Cristo e que deve estar em nós, agrada a Deus. E a minha pergunta para você, esse evangelho apresentado por Paulo aqui em Efésios, que eu expus para vocês na introdução deste sermão, tem mudado a sua forma de viver? O tem capacitado de viver de uma forma que agrade a Deus? Paulo, ele vai, então, aqui fundamentar a base da unidade desses que estão inseridos no corpo. E a base que ele coloca aqui é nada senão
ter as virtudes de Cristo, que é a humildade, que é ser dócil, que é ser paciente, que é suportar um ao outro em amor. E como é difícil, meus irmãos, vivermos isso. Como é difícil viver isso dentro das nossas casas, viver isso em relacionamentos profissionais, e como é difícil muitas vezes vivermos isso na igreja, porque somos pessoas diferentes, temos temperamentos diferentes, mas quando o Espírito de Cristo está em nós, nós fazemos parte desse corpo, e nós temos relacionamento com esse Deus, então nós devemos deixar Ele nos moldar, e não dá para falar, eu sou assim, vou ser assim, vou morrer assim, e vocês vão ter que me aguentar assim. Nós precisamos, então, viver esse processo de transformação que o Espírito de Cristo vai fazendo em nós. Queremos ser um, queremos manter a unidade, então que nós nos prostremos diante de Deus e permitamos que, através do seu Espírito Santo, haja transformação em nossos corações. Mas Paulo, ele vai continuar aqui dos versos 4 a 6, e Paulo, então, ele vai descrever os pilares, ou seja, aquilo que sustenta a unidade da igreja, que deveria, então, ser a motivação para fazermos todo o esforço para mantermos a unidade do Espírito. E aí Paulo vai dizer que há um só Espírito, que nos chamou para um só corpo da igreja por meio de uma só esperança. Eu vou explicar isso, de vida eterna no Evangelho. Paulo vai dizer que há um só Senhor. Jesus é proclamado em uma só fé do Evangelho, descrito nas Escrituras, simbolizado em nosso batismo, comum no Espírito quando nascemos de novo. E Paulo vai então dizer que há um só Deus e Pai, que é a origem, a presença, a regente e sustentadora de todas as coisas e de todo o universo. Então a unidade do cristão, ela precisa estar fundamentada, ela precisa estar edificada nas Escrituras, baseada na doutrina da Trindade que Paulo vai expor aqui para nós. Paulo está se referindo à unidade que cada uma das três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito, cria entre os cristãos na igreja de Deus. E Paulo então passa a descrever essa realidade que une os cristãos. E Paulo vai dizer então, há um só corpo. Esse corpo, lembra da introdução? Formado por judeus e por gentios, para aqueles que estavam distantes, há um só corpo. A pessoa começa a fazer parte desse corpo, ela é inserida nesse corpo, quando ela se converte, quando ela é convertida e batizada pelo Espírito neste corpo. Este único corpo é a igreja, o corpo de Cristo. Há um só corpo. Há um só Espírito. O mesmo Espírito que habita na vida de cada um de nós aqui é um só. Há uma só esperança, que é a esperança na volta de Cristo, onde os mortos receberão um novo corpo e os vivos serão transformados para se encontrar com o Senhor. Paulo vai dizer que é um só Senhor, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. E Paulo vai dizer então que é uma só. O que está aí na sua Bíblia depois que ele diz Senhor? Há uma só fé. A nossa confiança pessoal em Cristo como Senhor e Salvador. Há uma só fé. E aí Paulo continua dizendo que há um só batismo. O batismo pelo Espírito no corpo de Cristo, para aquele que o Espírito, aquilo que o Espírito faz internamente e que representa a nossa união com Cristo, com a sua igreja. Jesus Cristo, Ele é o único objeto da fé, da esperança, do batismo de todos os cristãos. Ou seja, é em Jesus Cristo que temos crido, e é em Jesus Cristo que nós fomos batizados, e é Ele que nós esperamos voltar. Há uma só fé, fé em Jesus. E aí o texto continua, e Paulo encerra o verso 6 dizendo que há um só Deus e Pai, que é o Pai de toda a igreja, que é sobre todos e age por meio de todos e que está em todos. É o Deus que governa de forma soberana a igreja, na qual Ele age por meio de todos e em todos. E que tudo que a igreja faz tem a finalidade de exaltá-los, ou seja, dar glórias ao nosso Deus.
A tese de Paulo aqui para nós é que o Pai cria essa única família. O Senhor Jesus, Ele é aquele que cria a única fé, a única esperança e o único batismo. E é o Espírito que cria, que sela e que nos insere nesse único corpo. A unidade da igreja, o ser um, uma só, fé, corpo, batismo. A unidade da igreja tem como base a unidade do próprio Deus. Somos um, pois Deus nos define assim. Embora separados em diversas localidades, por denominações ou por questões secundárias da fé cristã, mas nós somos um povo, o povo de Deus, a família de Deus, e que não deve haver competições entre si. Então nós devemos refletir isso e mostrar ao mundo que tem a visão que eu apresentei no início do sermão sobre igreja e fé, que a unidade é algo possível, verdadeiro e é algo glorioso de se vivermos. E aqui eu quero aplicar para nós que não é só essa unidade, Éfeso e região que lerão essa carta, ou que iriam ler essa carta naquele período. Não é Pipe e Jandira e região, mas a unidade dentro da igreja de Éfeso. E aqui, no nosso caso, da Pipe e Jandira. Cada ministério, cada líder, cada parte desse corpo, unidos, porque têm como base aquilo que Deus fez por nós. Pensaremos diferentes? Sim. Teremos desentendimentos de opiniões ou divisões em alguns momentos? Sim. Mas o propósito, aquilo que sustenta, a base, aquilo que nos faz seguir em frente é um só, porque foi fundamentado por Deus. E se não foi fundamentado por Deus, não pode estar presente. Unidade que deve ser vivida e refletida entre aqueles que creem na sua origem e que possuem um só Pai, um só Salvador e um só Espírito, o Espírito que habita em nós. Paulo, ele então vai passar a descrever Jesus Cristo como a fonte dos dons da igreja, que gera então diversidade na unidade. A partir do verso 7 ele começa a descrever isso. E o que eu acho interessante aqui é que esses que Deus escolheu, que Deus capacitou e que Deus inseriu, eles deveriam seguir esses padrões bíblicos ao liderar a igreja. Sabe, o que eu vejo aqui, e por isso que eu quero ficar só nos versos 1 a 6, embora eu vou ler o 11 em diante para a gente fechar, mas o que eu quero focar aqui é aquilo que Deus requer de nós, o ser do crente em Cristo. Porque o ser do crente em Cristo, aquilo que ele tem, ele é em Cristo, e aquilo que ele tem como base, ele antecede o seu próprio saber e o seu próprio fazer na igreja de Cristo. Vai comigo no verso 11. Do capítulo 4 que nós lemos. Olha o que Paulo diz, palavra de Deus. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito, quando nós temos isso fundamentado, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função.
O que eu quero deixar aqui, repetir o que eu já disse, é que o ser em Cristo vem antes do fazer. A unidade em Cristo vem antes dessa diversidade de dons, aquilo que nós somos em Cristo, aquilo que Ele fundamenta, vem antes de sair por aí fazendo qualquer coisa. A gente pode fazer, devemos fazer, mas a gente tem que ter a base sólida, e a base sólida é o Evangelho verdadeiro, Jesus Cristo, que nos transforma, que nos insere no corpo, que nos dá virtudes de Cristo, que nos ensina a ser dóceis, mansos, humildes, suportar um ao outro, e que então nós vivemos essa verdade com essa única fé, esse único corpo, essa verdade daquilo que a Trindade está operando em nós e operou em nós. Eu resumiria os versos de 4 a 6 que eu falei aqui, dizendo que nós fazemos parte de um projeto maior. Um projeto de Deus na história. E muitas vezes, por motivos egoístas, centrado no nosso ego, nós podemos perder de vista esse projeto maior chamado Igreja de Deus. Paulo deixa evidente a importância da unidade deste ambiente de igreja, desse ambiente do reino de Deus. Vivam, então, de maneira que agrade a Deus, porque vocês foram transformados e Jesus tem transformado vocês, mas vivam de maneira que agrade a Deus, porque vocês são um só povo, o povo de Deus. E a minha pergunta para você aqui é como você tem contribuído de forma proativa para manter, para preservar a unidade da igreja, da sua igreja local, Primeira Igreja Batista em Jandira. Cuidado em perder de vista o projeto maior por projetos pessoais. Entenda e viva aquilo para o qual Deus te chamou, uma nova vida, na igreja local, e por onde Deus te enviar, exercendo o seu dom, glorificando a Deus, edificando a igreja, mas para que Deus seja glorificado, o Pai, o Filho e o Espírito, e para que Cristo cresça, e eu e você diminuamos para a glória de Deus. Essa é a fé da igreja, esse é o fundamento da igreja. Jesus Cristo tem que crescer, o nome dele tem que ser glorificado. Ele que estabeleceu essa unidade, ele que nos inseriu nesse corpo, então nós temos que diminuir, para que ele seja exaltado, e para que ele seja glorificado. Ele deu dons diferentes. Paulo, nós lemos aqui, ele vai explicar, e eu não vou expor, mas a diversidade desses dons, nós somos pessoas diferentes, com habilidades diferentes, com dons diferentes, para construir isso que Deus está fazendo, edificar a igreja, mas a glória não é minha, a glória não é sua, a glória é de Deus, nosso único Deus. E se você está querendo glória própria, é hora de olhar para Efésios de 1 a 3 com atenção e ver como você estava, miserável, pecador, morto, afastado de Deus, mas Cristo te deu vida e te inseriu nesse corpo. E Ele te deu o privilégio, como Paulo vai dizer em Coríntios, se não me engano, 2 Coríntios, 1 Coríntios, Ele nos deu o privilégio de sermos cooperadores desse corpo. E aí alguns vão plantar, outros vão colher. Mas o crescimento é Deus que dá, porque é Ele que opera em nós e por meio de nós. E aí Paulo está tratando ali em Coríntios, só como exemplo, um problema de uns dizer que era de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo. E Paulo fala, um planta, um colhe, um rega, mas o crescimento quem está fazendo é Deus. Porque Paulo tinha em vista essa unidade, aquilo que Deus fez, e esse privilégio que Ele nos deu de participar daquilo que Ele está fazendo na igreja dele. Não tenha fé em pessoas. Acredite sim em líderes verdadeiros, transparentes, que são servos de Deus, mas não tenha fé em pessoas. Não tenha fé em você mesmo. Que a fé que sustenta o seu ministério, que a fé que sustenta a sua vida cristã, inserida nesse corpo igreja, seja essa fé fundamentada por Cristo. Eu quero caminhar para a conclusão,
E direcionando aqui o nosso tema, e para a introdução que eu fiz aqui nessa reflexão, como igreja, uma só fé, e a minha pergunta aqui é: como você tem vivido igreja? Qual é a base da sua fé? Igreja para você é essa comunidade formada por Deus, por meio daqueles que, através daquele, por meio da fé, receberam essa nova vida em Cristo? Em alguns momentos, nós podemos até nos sentir insatisfeitos, por que não, com a igreja local? Desiludidos, por que não? Mas mesmo assim, nós precisamos estar comprometidos com Cristo, com a sua igreja local e com a missão de Deus. Tem um livro, Comunidade Cativante, em que os autores, são dois autores, eles descrevem uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz assim: a comunidade cristã torna a fé plausível, ou seja, acreditável, possível. E quando eu sou então tentado a crer nas mentiras deste mundo, a comunidade me ajuda a lembrar que a verdade de Deus é perfeita. A igreja local é um mecanismo de Deus para proteger um evangelho não adulterado, o evangelho de Cristo. Então, quando você se sentir abatido, quando você se sentir desanimado, quando você se sentir desiludido, ou quando você tiver com as suas crises pessoais, olhe para a palavra de Deus e viva essa realidade de igreja, porque ela vai te lembrar das mentiras que o mundo tem dito e vai te lembrar da verdade do evangelho. Quando nós entendemos esse evangelho, e eu espero que você tenha entendido isso nessa noite, que todos nós somos pecadores e Deus em Cristo nos chama para uma nova vida, entender quem é Deus e o que Jesus fez por nós, espero então que você responda com arrependimento, fé, crer. Deus nos chama a nos arrependermos dos nossos pecados e a crer somente em Cristo. Paulo deixou evidente aqui em Efésios, como nós falamos, como fez com mais detalhes em Romanos, por exemplo, e que Paulo vai dizer: todas as pessoas pecaram. A penalidade do pecado é a morte, mas Jesus Cristo morreu para pagar a penalidade dos nossos pecados e nos dar vida e nos inserir nesse corpo chamado igreja. Que lindo isso, né, meus irmãos? Isso não é mérito meu, não é mérito seu. Por isso, seja só um cooperador, porque foi Deus que fez, por amor a nós. Deus criou e cada um de nós tem a capacidade de conhecê-lo, de amá-lo, de servi-lo. E quando nós estamos num caminho diferente disso, nós devemos nos voltar para Ele. Aprendemos então, concluindo, que Paulo descreve aquilo que nós somos em Cristo. Pecadores. Mas pecadores que foram vivificados. Mas que também éramos estranhos, judeus e gentios, Bruno e algum de vocês, mas que foram unidos em Cristo. Portanto, então, vivam de acordo com o que são em Cristo. Exerça o seu papel, o seu dom e cultive a unidade. Você não gera unidade, porque Deus gerou. Mas você preserva a unidade pelo vínculo da paz. Vamos orar? Vamos fazer um exame da nossa vida, porque talvez precisamos olhar para como temos vivido igreja. Pessoal, da sua vida, em como está o seu relacionamento com Deus, em como está o seu relacionamento com a sua igreja, nossa igreja local. Como você tem vivido esse evangelho? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Nós iniciamos hoje uma nova série e nós queremos olhar para a unidade da igreja. Pai, igreja é uma só fé, um só corpo, um só rebanho, uma só família. E hoje, especificamente, nós olhamos para a fé. E
Paulo ali escrevendo aos Efésios e que chega para nós hoje como palavra do Senhor, nos exorta a vivermos de maneira digna da vocação que fomos chamados, a viver de forma que agrade ao Senhor, e que para isso os nossos relacionamentos precisam ser humildes, precisam ser dóceis, precisa ter suporte um ao outro, precisa ter paciência. E nós sabemos que isso é virtude de Cristo, Pai, e que em Cristo nós podemos ter essas virtudes. Mas talvez alguns de nós aqui chegamos nessa noite, estamos participando através da internet desse culto, Pai, e nós olhamos para dentro de nós e nós nos vemos arrogantes, nós nos vemos vaidosos, orgulhosos, narcisistas. Nós somos impacientes, nós queremos distanciamento e não queremos suportar aquele que é diferente de mim e que está fraco. Mas o Senhor nos ensinou nessa noite que para nós vivermos de uma forma que agrade ao Senhor, de uma maneira digna daqueles que foram chamados pelo Senhor, isso precisa existir em nossos relacionamentos. Pai, que essa base criada pelo Senhor, que essas virtudes de Cristo existem em nossos corações, ó Pai, e que se já exista, que ela possa fluir, que as pessoas vejam um diferencial daqueles que são os seus servos e que olhem e falam, que virtude de Cristo existem nesses servos de Deus. Mas o Senhor também nos ensina que para preservarmos essa unidade que o Senhor criou, através do Pai, do Filho e do Espírito, nós precisamos viver em unidade nessa fé. Pai, fé é essa que não é um mero acreditar, não é um positivismo, não é uma mentalização, não é um fazer birra para o Senhor, conceder aquilo que queremos, mas é um acreditar no Senhor, é crer no Senhor, naquele que enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então, quando nós estávamos afastados do Senhor, distante do Senhor, mortos nos nossos pecados, vivendo da forma que nós entendíamos, o Senhor, ó Pai, nos deu o seu Filho para nos dar uma nova vida e nos inserir nessa nova sociedade chamada igreja. E quem compreende isso, Pai, não pode ser arrogante. Quem compreende isso não pode se envaidecer, se não se dobrar diante do Senhor. E dizer, louvado seja o seu nome. Porque não existia nada bom em mim. Mas o Senhor, por misericórdia, por graça, concedeu uma nova vida para mim. O Senhor me reconciliou, ó Pai, o Senhor, através de Cristo, nos reconciliou com o Senhor. E nos deu esse grande privilégio de vivermos igreja. Então, que aqui nessa igreja, Pai, aqui na PIB Jandira, cada um de nós possamos exercer o nosso dom, como lemos aqui, para que a igreja cresça, para que as pessoas sejam edificadas, para que as pessoas cresçam na fé, mas que a glória seja do Senhor, ó Pai. Que o nosso ser no Senhor seja a base daquilo que fazemos para o Senhor. E se há alguma motivação diferente em nós, que possamos com humildade nessa noite pedir perdão ao Senhor. E agradecer ao Senhor e louvar ao Senhor por esse privilégio de sermos cooperadores
dessa igreja que é sua. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Ó Pai, se aqui nessa noite, alguém que está ouvindo essa palavra, está ainda distante do Senhor, que essa mesma fé que foi um dia que o Senhor nos deu, através do Teu Espírito, foi colocada em nós, ó Pai, que seja colocada nessa pessoa para que ela reconheça que ela é um pecador e que ela reconheça o sacrifício de Jesus para o perdão dos seus pecados. E que haja salvação. E que essa pessoa seja inserida nessa linda comunidade criada pelo Senhor e chamada igreja. Obrigado, Pai. Obrigado por essa base da nossa fé. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito em nós. E que essa base gere frutos para que o Senhor faça através de nós. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e que viver a igreja seja um prazer na sua vida, mas não para a sua glória, não para a minha glória, mas para a glória de Deus.